10h31, Manhã Bandeirantes de volta para falar sobre um negócio bem desagradável: juros do cartão de crédito. O cartão de crédito virou um vilão na avaliação do governo federal. E tem base isso, né? Até porque a gente tem hoje uma boa parcela, quase 30% das pessoas que estão endividadas no Brasil estão enroladas com bancos e empresas de cartão de crédito. Por quê? Sendo que quase 70% dos brasileiros está endividado. Exatamente. Então a gente está falando de um contingente muito grande de pessoas. E qual que é o grande lance do cartão de crédito, né? Você não conseguiu pagar a sua fatura, entra no tal do rotativo. E os juros do rotativo são os mais altos do Brasil, estão acima de 400%. Então a sua dívida vai aumentando, vira uma bola de neve. E daqui a pouco você está praticamente financiando o banco, só pagando os juros e não quita a dívida. Ao ano, né? Ao ano, fica exatamente. Mas isso mudou pelo seguinte: começa a vigorar hoje uma determinação que está dentro de um pacote de lei, de um projeto que foi aprovado pelo Congresso, o mesmo projeto que criou o Desenrola, aquele programa de renegociação de dívidas, e que criou também uma limitação para os juros do cartão de crédito. Então, a partir de agora, a partir de hoje, quem estourou o cartão de crédito, a dívida pode aumentar só até 100% do que está sendo devido. Dobrar. Ou seja, no máximo dobra. Vamos entender como é que isso vai funcionar, se isso é bom, se isso não é, se isso pode ajudar mesmo o consumidor, o ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes, com o advogado, economista e conselheiro deliberativo da Associação Comercial de São Paulo, o Alessandro Azzoni. Alessandro, obrigada por nos atender, viu? Um bom dia para o senhor. Oi, Alessandro. Bom dia, Vitor. Bom dia, Ana Paula. Sempre um prazer estar com vocês aqui. Primeira coisa, vamos explicar para o nosso ouvinte, porque a gente deu uma explicação bem rasteira aqui, então se tiver algum erro, alguma coisa, o senhor pode corrigir, por favor, mas falar assim de modo geral para o nosso ouvinte, é exatamente isso? Como é que funciona essa limitação do rotativo a partir de hoje? Exatamente isso, Ana Paula. O que acontecia? Com o grau de endividamento que veio vindo desde a pandemia, muitas pessoas tentaram não ficarem inadimplentes e buscaram seu crédito já pré-aprovado. Esses créditos pré-aprovados, geralmente, era o cartão de crédito que tinha seus limites. Então, elas usaram esses limites justamente como extensão de renda. Só que, ao fato de você utilizar esse crédito, você não conseguia honrar e os seus juros eram completamente absurdos, perto do... Era impagável, vamos dizer assim. Tem uma página na internet do Banco Central. Se você colocar Banco Central taxa de juros, ali aparece todos os sistemas de juros que tem, tanto pessoa física como jurídica. E se você clicar lá no crédito rotativo, os bancos são obrigados a colocar essa média, justamente porque se você for entrar com uma ação e essa média não estiver dentro do site do Banco Central, você pode ter, a operadora de cartão pode ser processado por juros abusivos. Mas se você olhar a média, ela começa com 60% e termina com 1.092% ao ano. Então, a ideia que o governo tinha era de você pedir para o setor levar em consideração a questão do endividamento e partir por uma conciliação de um juros mais barato. E se não houvesse essa regulamentação, automaticamente o governo ia intervir. Foi o que ele fez no programa Desenrola. No programa Desenrola era justamente a questão de você procurar fazer o pagamento de pessoas que estavam endividadas, dentro até 2 salários mínimos, e acima de 2 salários mínimos já era a faixa 2, mas só que eles embutiram dentro desse programa Desenrola a questão da autorregulação da taxa de juros. Então, deu-se um prazo para o mercado se autorregular, mas não se manifestar. O Banco Central também questionou essa questão até o final do ano, se tinha uma questão de autorregulação do setor, o setor não se manifestou, então o governo foi obrigado a intervir com essa lei e a partir de hoje a dívida do cartão de crédito só pode duplicar, ou seja, só pode ser aplicado 100% de juros. Se você deve R$100, no final do ano você vai estar devendo 200. Então, não poderá ultrapassar aqueles juros abusivos de 300, 400, 500, 700% que a gente tinha dentro do rotativo, automaticamente não existirá mais a partir de hoje. As empresas de cartão terão que se ajustar a essas práticas e quem cobrar acima
desses juros estará cometendo juros abusivos. Eu me lembro até que o próprio presidente do Banco Central chegou a conduzir algumas reuniões, né, com representantes de cartões de crédito, de bancos, para tentar chegar num acordo. Mas tem também um outro ponto que eu não sei se já começa a valer agora não, que foi um alvo aí da discordância entre todos, que foi a questão do limite de parcelas, né, do limite de parcelas sem juros, para evitar também que as pessoas fizessem compras a longuíssimo prazo, aí esquece que tem uma compra, vai jogando uma por cima da outra. Isso não, a gente não tem nenhuma validade, nenhuma mudança em relação ao que está mudando hoje, né? A questão das parcelas não está em jogo ainda, né? Os próprios bancos defendem, né, que com isso eles não conseguiriam. Precisaria ter um limite para a taxa de juros nas parcelas, né? As parcelas sem juros. Então, o parcelamento foi uma proposta, uma vez que o setor não se autorregulava, o presidente do Banco Central falou assim, não havendo regulação, eu preciso definir alguma possibilidade de cortar o endividamento da população. Então, chegou-se a cogitar com o fim do parcelamento parcelamento do cartão de crédito, ou reduzindo suas parcelas. Isso foi até uma pressão para que isso ocorresse, até uma redução das taxas de juros, mas não teve êxito de hipótese alguma, mas ainda não foi regulada essa questão do parcelamento. O presidente do Banco Central não modificou ainda, porque isso afetaria diretamente o comércio, praticamente, e todo o e-commerce, porque se você já tem um problema de desaquecimento, nós já tivemos no terceiro trimestre uma queda de 0,1 do PIB, nós fechamos a 0,1. Isso significa uma desaceleração. Automaticamente, se você tirasse o parcelamento, você provavelmente poderia aumentar essa desaceleração. Então, ele segurou. Agora ele vai esperar essa questão da regulação, agora essa aplicação da taxa de juros mais baixa, então significa que você pode reduzir essa questão de endividamento, mas lembrando que ainda as pessoas que estão endividadas no cartão ainda vão carregar os juros mais altos até o ano passado. Mas é um alento para quem for assumir dívidas a partir de agora. Fica-se ainda, eu acho que é uma taxa muito alta, 100% ainda eu acho muito alta, um juros que nós estamos falando de praticamente de 12% ao mês, né? Então, o ideal seria, no máximo, que isso fosse 2 vezes ou 2,5 vezes a taxa de juros básica, né? Então, fora isso, ficaria realmente ainda muito alto, mas já é um alento para quem estava com 500% de juros no rotativo, né? Só para a gente deixar uma coisa bem clara aqui, isso vale para quem não conseguir pagar a fatura a partir de janeiro ou para compras que forem feitas a partir de janeiro? Qual que é o prazo exato? Alessandro, eu fiquei com essa dúvida. Não, agora fica valendo o seguinte, quem não pagar a fatura de janeiro já começa a estar valendo. É a fatura, então, tá. A fatura, não a compra. E Alessandro, tudo isso, né? A Ana introduziu aqui a entrevista falando sobre como o governo acredita que, né, a inadimplência causada pelo cartão de crédito é um grande vilão hoje para a sociedade brasileira. Tem também isso que o senhor disse em relação a juros abusivos. E aí tem uma coisa que sempre passa pela minha cabeça, né? O senhor comentou aqui que tem gente que paga mais de 1000% ao ano de juros porque deixou de pagar uma fatura. Até aí, tudo bem, tá pagando. Ou não tá pagando, porque fica impagável. E aí, o que acontece? Vira e mexe, tem notícia aqui na Rádio Bandeirantes de mutirão de renegociação dos bancos. Que sentido faz para os bancos colocarem esses juros que são abusivos, os clientes não conseguirem pagar e depois ter que renegociar para o cliente pagar às vezes até 5% do que devia para quitar aquela dívida? Não é uma forma mais fácil, até mais prática, você reduzir essa porcentagem de juros para tentar resolver o problema de uma forma mais eficiente? Vitor, muito bem colocado a sua pergunta, mas como que o banco faz? Dentro dessa parcela que vai para a inadimplência, vamos dizer assim, é um percentual, que seja 10% do cliente do banco que vai para a inadimplência. Os outros 90% pagam-se a conta. Então, os 90% que entram no rotativo, eles não ficam inadimplentes. Então, ele utiliza os 400 ou 1000%. Então, essa parcela pequena que fica inadimplente, para o banco quase não se perde dinheiro, porque ele ganhou na outra parcela. Então é injusto, é uma conta injusta, mas o banco leva em consideração
bem isso, eu vou fazer um parcelamento para essas pessoas, porque, de uma certa forma, eu volto para o principal, aplico os juros novamente, ele faz uma renegociação de dívida comigo, é um novo contrato, ele fica comigo amarrado novamente. Principalmente dívidas de longo prazo, aquelas dívidas de 5 anos que já estão prescrevendo, o banco tenta fazer esses mutirões justamente porque já está prescrevendo, ou seja, perdendo o direito de ser cobrado dos 5 anos. Aí ele faz uma proposta assim, de você deve 10 mil, ele vai te falar para fazer por 2, aí você vai falar, nossa, que maravilha, você vai aceitar e você vai fazer um novo contrato de financiamento. Esse contrato de financiamento chama-se de inovação. Praticamente você renovou uma dívida que estava prescrevendo para uma dívida ativa que vai ter mais 5 anos para prescrever novamente. Então, esses mutirões têm um caráter de renovação de dívida e também tem uma parcela pequena dos clientes que ficaram devedores, que na sua maioria já a outra parte, que é a parte adimplente, pagou todo o custo para esses. Então, para o banco ainda não tem ainda esse significado de fazer um mutirão para todos, não, é somente para aquela camada, porque o resto, bem ou mal, ela vai pagando, ela entra no rotativo 3, 4 dias, ou entra no mês, mas no mês seguinte Uhum. ela paga, e ela vai se pagando, então o banco acaba ganhando dessa maneira. Claro, o banco não é bobo, né? A gente sabe muito Então, bem, Alessandro. Se tem uma coisa que o banco sabe fazer é ganhar dinheiro. E ganha muito dinheiro com esses juros bastante abusivos. E a pessoa que é honesta, ela quer pagar dívida. A é. pessoa que está apertada precisa estar com o cartão de Diria que é a crédito maioria, ali. viu? Então, e precisa estar com cartão de crédito ali, porque hoje em dia tem gente que paga de tudo no cartão. Paga conta de luz, conta de água, faz as compras de comida do mês no cartão de crédito. Aí já está com o nome sujo num banco, vai tira um cartão de um outro banco ou de uma outra empresa de cartão de crédito, e nisso vai virando essa bola de neve gigantesca que a gente está comentando. Agora, Alessandro, além de especialista no assunto, você também é do Conselho Deliberativo da Associação Comercial de São Paulo. E eu queria saber do ponto de vista do comércio, se essa é uma medida boa ou não para vocês. Como é que vocês enxergam esse limite do rotativo? Para nós, ainda manter o parcelamento é importantíssimo, porque somente para as compras com valor agregado maior, assim, é, de acima de uma determinada quantia, 500, R$ 1.000, 2.000, essas quantias maiores, o parcelamento sempre foi bem-vindo, né? Mesmo para parcelamentos pequenos, para o varejo mesmo, para os pequenos, as pessoas que compram até 200, elas acabam fazendo parcelamentos, isso ajuda muito no fluxo do cliente e para o comerciante também, porque você faz o giro faz o giro das suas mercadorias. A partir do momento que você tira essa opção de parcelamento, quem vai ter que buscar o parcelamento vai ser vai voltar-se novamente para as lojas. E aí aumenta a questão do risco, né, para o lojista. Então, a questão do parcelamento do cartão sendo mantida é o mais importante para nós nesse momento. A questão da queda dos juros, isso também vem a nosso favor, porque você sabe que o cliente do outro lado ele vai ter condições de pagar porque vai ter um custo do dinheiro mais barato. Então, também deve nos auxiliar muito no comércio essas duas medidas da manutenção do parcelamento e a questão da fixação da taxa de juros do rotativo. Isso deve ajudar muito na manutenção das compras o parcelamento ou até no próprio cartão. É, uma pessoa que está com o nome limpo, em tese, é um Uhum. potencial cliente, né? Uma pessoa que pode voltar a consumir do comércio, Lupato. É isso, e eu até queria, depois de tudo isso, perguntar para o Alessandro. E aí, a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, essa medida limitando os juros rotativos do cartão de crédito vai diminuir, vai despencar? O que vai acontecer com a inadimplência no Brasil? No primeiro momento, nós temos que lembrar que ainda tem muita gente que está devendo no passado. Então, quer dizer assim, os que estão aderindo ao programa Desenrola estão conseguindo já a sua requalificação. Ainda tem muita gente inadimplente, ainda com encargos dos juros passados. Lembrando que aquelas pessoas, eu estou até com o Banco Central aberto aqui, tem um banco aqui que está com a taxa de 993,58%. Então, imagina essa pessoa que tem esse rotativo, que fechou dezembro e a sua dívida saiu de R$ 100, e foi para 993,58. Ele vai entrar agora no novo programa, ainda já com R$ 900 para uma dívida de R$ 100 que ele tinha. Então, ainda tem esse saldo
né? Mas então acho que no curto prazo ainda eu acredito que o governo deva estender o desenrola ou fazer as novas, obrigando que as instituições financeiras entrem com mais renegociações. E a longo prazo, sim, a longo prazo eu acredito que até esse 100% deva cair, porque os bancos vão e as operadoras de cartão vão mostrar que ela quer você como cliente e mesmo com juros abaixo dos 100%, ela está ganhando ainda. Estamos falando de uma Selic a 12%, 12,75%, quer dizer, ainda com você com 50% ou 40%, ainda você está ganhando bastante no rotativo para clientes muito bons. Então, eu acredito que a longo prazo nós possamos ter uma redução na questão da taxa de juros e a redução da inadimplência. E uma outra coisa que é muito importante, que foi obrigado também, uma notícia que saiu no final na última semana, que o Banco Central obriga as instituições financeiras a fazer a educação financeira para seus clientes. Isso é muito importante para que elas saibam utilizar. Eu sei que é antagônico você falar assim, quanto menos educação financeira, mais o banco ganha, a instituição também ganha. Mas agora o Banco Central obriga que ela explique como usar um rotativo, como usar um cartão de crédito, como que é uma conta um limite, então ela vai ser obrigada a passar a educação financeira. Eu acho que esse conjunto, educação financeira e redução de taxa de juros, pode, assim, a longo prazo, reduzir a inadimplência no Brasil. Isso é verdade, isso é super importante, foi muito bem lembrado aqui pelo Alessandro Azzoni, advogado, economista e conselheiro deliberativo da Associação Comercial de São Paulo, com quem a gente está conversando aqui nesse momento. Aliás, a educação financeira, ela é super importante para isso, para a gente saber como é que o banco funciona, as taxas que podem e não podem ser cobradas. Aliás, acho que o nosso ouvinte deve estar lembrando do rebu que aconteceu no ano passado, quando uma dessas influencers aí de rede social, né, que está na área financeira, estava falando sobre a taxa de manutenção de conta corrente, que a gente não é obrigado a pagar. E todo mundo paga achando que tem que pagar. E teve um monte de gente indo atrás de estorno disso em agência. Enfim, foi um pipinaço. Porque os bancos vão colocando essas coisas e a gente não sabe nem onde buscar essas informações do que está correto, o que pode, o que não pode ser feito. Está tudo lá no site do Banco Central, mas quem que vai lá para ler? Quem que vai lá para entender? E outra coisa, né? Administração de dinheiro. O brasileiro precisa aprender a lidar com dinheiro. Como é que planeja investimento? Ah, mas Ana, quase ninguém está conseguindo nem pagar conta. Mas tem que aprender do mesmo jeito, porque senão se enrola com as dívidas que tem para pagar todos os meses com muito mais facilidade, né, Lupato? Com certeza. E, Alessandro, os ouvintes, inclusive, quando a gente fala sobre esse tipo de assunto, é sempre complicado, né? Como a Aninha estava dizendo, parece que às vezes complicado propositalmente, inclusive, né? Para que as pessoas realmente não entendam. Então, Alessandro, nossos ouvintes estão mandando aqui perguntas e nós vamos colocar algumas para o senhor responder. Bom dia, Vitor. Bom dia, Ana Paula. Aqui é Leucis Teixeira de Uberaba. Eu quero fazer uma indagação. E quem tem o contrato já feito com o banco? Assinou um contrato, que na abertura de um empréstimo, ou mesmo do cartão de crédito, assina-se um contrato. Não vai respeitar, não estou advogando para banco, não, é uma dúvida que eu tenho. Como é que fica o ato jurídico perfeito? Porque a lei tem que proteger o ato jurídico perfeito, salvo o melhor juízo, na minha opinião. Leucis Teixeira, Uberaba. Então, essa questão do contrato, o cartão de crédito praticamente você faz uma adesão. Então, não é, você acaba fazendo uma adesão, você só faz o aceite do próprio cartão. E as taxas de juros são praticadas, elas são definidas pela instituição financeira, não por contrato. Já os contratos de financiamento, de conta garantida, de crédito direto ao consumidor, esses são contratos, esses vão seguir, não estamos falando disso não. Nós estamos falando do crédito rotativo do cartão de crédito. Esse sim foi alterado pelo Banco Central, independente de contrato pré-fixado ou não, vai valer o que foi instituído pelo Banco Central a partir de hoje. Então, a partir de hoje, o crédito rotativo se muda. Tinha uma questão também, né, que os cartões sempre falavam que você não podia cobrar juros sobre dívida vencida, então eles colocavam como mudavam a nomenclatura, né? Então, e essa questão agora fica pré-definida e agora fica ponto pacífico. Não pode ser cobrado no saldo
no saldo devedor mais do que 100%. Então, independente do que tiver no contrato de adesão do cartão, apesar que hoje é simplesmente um aceite no seu aplicativo, aparelho de celular, então é um aplicativo do banco, você faz um simplesmente aceite. Isso pode ser contestável em qualquer momento, porque o contrato por adesão ele é fácil de ser quebrado no judiciário. Entendi. E tem um ouvinte perguntando aqui, a Ximena, se tem efeito retroativo e não, né? Isso você já tinha explicado logo no começo, né, Alessandra? Para faturas que não fecharem, que não forem pagas a partir de janeiro, né? Então, para quem está com dívida aí de dezembro, de novembro, não conta, né? Não, a partir de agora, conta sim, né? Vamos dizer assim, a partir de dia 1º de janeiro, a sua dívida não vai ser mais corrigida com aqueles juros abusivos que você tinha anteriormente. Então, se você tinha 500% ou 400, que seja, quantos por cento você tinha no somatório, você vai ser corrigido por 100% a partir de agora. Então, o que vale é assim, a correção do seu saldo devedor a partir de hoje não pode ser duplicado, só pode ser duplicado, não mais do que isso. Então, mas só que os juros anterior continuam, então foi o que eu comentei. Então, aquela pessoa que foi corrigido até dia 31/12 com os juros anteriores e a partir de agora corrigido com os juros novos. E quem não pagar a partir de agora, de 1º de janeiro para frente, vai ser supostamente quem está adimplente possivelmente não consiga pagar e já vai ser aderido a essa nova taxa de juros fixada pelo Banco Central. Bom, tá certo. Acho que é isso. Acho que já deu para esclarecer bem o assunto. O ideal é a gente tentar não ficar no vermelho, né? E esse começo de ano é muito difícil, é muito pesado, tem muita conta vindo por aí, IPVA, IPTU, matrícula de escola, compra de material. É exatamente esse o termo técnico, né? Para o que acontece nesse começo de ano. Obrigada aqui ao Alessandro Azzoni, advogado economista, conselheiro deliberativo da Associação Comercial de São Paulo. Obrigada pelo seu tempo aqui para conversar com o nosso ouvinte. Alessandro, até uma próxima. Obrigado. Obrigado, Ana. Obrigado, Vitor. Um bom começo de ano para todos nós.